Muito boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Psicanalista Contemporâneo de Sucesso. Eu sou o psicólogo e psicanalista Leonardo Della Páscoa e hoje eu tenho aqui junto comigo a psicanalista Maria Zila Duarte, que vai conversar comigo sobre os sonhos como uma janela do inconsciente no trabalho do psicólogo e do psicanalista. Maria, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui comigo novamente. Boa noite, eu que agradeço. Agradeço a todos que, porventura, venham assistir essa live, porque eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora. Eu sei que a minha mãe já deve estar assistindo, porque ela falou que assistiu a outra e Sim. gostou muito, então que ela ia hoje repetir para aprender um pouco mais. Que ela O que aprendeu ela bastante. gostou da outra live? O que ela achou interessante? Olha, ela falou que achou que a minha mãe ela tem essa coisa de sonhar, né? Inclusive esses dias ela sonhou, e aí eu meio que conversei com ela, né? Isso é uma Sim, coisa errada, né? Fiz um talk aí do sonho dela, né? Uma conversa. E, tipo assim, né? Que o sonho dela me parecia um desejo, uma coisa da realidade, porque ela é viúva, né? Então ela sonhou com sim, meu pai, entendeu? Então eu falei, né? Que às vezes quando a gente sonha com pessoas que já se foram, que é a realização de um desejo e tal, né? E que muitas sim, vezes a gente tem muita crendice, a gente acha que está sonhando, porque eu tenho que ir lá rezar porque a pessoa está, né, tá me chamando, ou que a pessoa não sei o quê, né? As pessoas tendem a levar para um pensamento mágico, né, meio fantasioso, né, da questão dos sonhos, né? sim. E como eu conheci o curso do professor Leonardo, que é um curso que eu realmente recomendo, porque ele, de fato, ele mudou minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que adora essa coisa de simbologia, simbologia onírica, a simbologia de sonhos, a simbologia do cinema, né, os símbolos em si. Eu já trabalhei muito com símbolos, por exemplo, com relação à semiótica, com dicionário de símbolos, tentando entender no texto, né, as palavras, o Sim. que, por exemplo, chuva significava em oposição à terra, por exemplo. Então, por exemplo, o sêmen, né, a chuva é o sêmen que fecunda a terra. Então, daí, para interpretar o texto, né, tentando achar sua coesão, sua coerência, a parte semântica. Então, eu trabalhei muito com isso. Então, é uma coisa que eu sempre gostei, de pegar um texto bem assim difícil, hermético, que você. É que nem tem um conto que eu trabalhei, que é o Búfalo, da Clarice. Eu li a primeira Sim. vez, eu falei, nossa, que sabe, não, gostei, achei bonito, mas não consegui compreender, né? Aí eu Aham. fui lendo, fui lendo. Aí eu fiquei lendo isso, bem, sei lá quanto tempo da minha vida eu fiquei lendo. E aí você vai fazendo várias leituras, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho do sonho também, né? Acho que é por isso que eu E você gostei, né? disse, pois é, você disse que o programa mudou a sua vida. Como é que era antes do programa? Aí- então, porque eu já meio que eu achava que eu já gostava dessa questão dos sonhos, só que lógico que eu não era, ainda não era psicanalista, ou mesmo sendo psicanalista, mas às vezes a gente se forma em algum lugar em que essa questão da interpretação dos sonhos, que é o livro marco do Freud, né, que é Sim. a virada do século ali, né, que foi a interpretação dos sonhos, que é um dos livros chaves, né, dele, que ele deixa claro que o sonho é muito importante, né, a via régia, tal, o desejo. Então, eu já achava que eu queria, que eu achava legal, né? Eu, por exemplo, daí eu fui para a psicanálise, eu fiz curso de psicanálise de desenhos, que tem a Sim. ver com desenho, com simbologia, e eu adorei. E aí depois eu vi o seu curso, falei, nossa, eu amo cinema, né? Aham. Amo estudar sonhos, simbologia e tal, né? Daí entrei no seu, eu fiz aquele workshop, né? Que acho que você vai dar agora, né? Nosso Aham. workshop já foi o seu workshop já é uma virada de chave, assim, quando você percebe que está diante de uma possível transformação mesmo, né? No sentido de que você vai
ganhar uma ferramenta, porque você é uma pessoa, graças a Deus, você é uma pessoa que é muito generosa, né, no conhecimento, você não guarda para você, já no workshop você já solta muita coisa, né? Sim. E depois no curso, então, meu Deus, você fica 3 horas explicando um plantão de dúvidas, até a última dúvida. Então, essa tua generosidade também é uma coisa que é bacana, que ajuda, que deixa muito rico o curso, porque você nunca vai, a pessoa não dá conta de fazer teu curso, né? É muito Dream Drive, né? É muito material para estudar, e mais ainda que você também é uma pessoa muito aberta, uma pessoa que não, você é um professor que respeita as pessoas, você não julga. Então a gente sabe quando está ali num plantão de dúvidas, que a gente chega com a nossa dúvida, óbvio, não é? Nós estamos começando, você já tem uma longa escala, né? Uma jornada. Então, mas de repente qualquer dúvida é válida para você, você procura que realmente a gente consiga, né, entender que é cumprir a sua meta, né, o seu objetivo, você realmente corre atrás disso, Legal. junto Então, com a deixa eu ver se eu gente, né? entendi, Maria. Antes Uhum. você tinha feito sua formação, se interessava pelos sonhos, mas não sabia aplicar, era isso? Como é É, que era? assim, exatamente. Tipo, eu sabia que era uma ferramenta, mas eu não tinha ainda, eu também sozinha não tinha ainda lido o livro inteiro, não tinha ido ainda correr atrás disso, ou perceber como realmente pode ser rápido. Como a terapia, eu digo assim, não sei se existe terapia breve, né? Porque dizem Sim. que existe, eu já vi aí curso. Mas assim, como realmente torna mais breve o sonho? Porque chega muito rápido. E eu percebi isso porque também, concomitantemente, né, eu comecei a aplicar nos meus atendimentos e eu comecei a chegar tão rápido a ponto de que quase perder o paciente, porque começar a desvendar tanto, de chegar tanto no núcleo do recalcado, de estar tocando tanto nas feridas, de estar desvendando tudo, da gente estar ali elaborando, porque uma coisa a menina queria, eu queria, e aí foi aquela coisa, e aí de repente você falou para mim, ó, vai devagar, porque senão, né, você vai estar psicanálise selvagem aí, né? Então, assim, eu acho que eu percebo que é muito transformador. Quando a gente pega um sonho e aquele sonho ele realmente condensa, engloba aqueles processos recalcados, né, psíquicos recalcados e tal, realmente é muito rápido, é muito transformador. E eu não tinha noção, porque também eu fiz análise muito tempo da minha vida, Sim. tive até uma psicóloga junguiana, e ela Uhum. falava para mim, traga sonhos, queria que eu desenhasse, queria que eu levasse sonhos, mas eu não conseguia desenhar naquela época, eu tinha uns 36 anos, e não conseguia lembrar dos sonhos. Eu Aham. acho que na época meus sonhos eles eram talvez muito pesados, então eu não conseguia lembrar. Porque tem essa coisa de esquecimento, né? Tem. Então, tem essa coisa, que não que a gente, porque tem gente que fala, eu não sonho, né? Eu não sonho, mas todo mundo sonha, né? Todos sonhamos, né, Leonardo? Praticamente todo mundo. É raro não Né? sonhar. É raríssimo não sonhar. E aí, Eu acho então, até antes que se você a não pessoa. sabia, você se interessava e não sabia aplicar. E depois, Não, depois eu vi que muito como é que foi que fundamental para o transformou os seus trabalho. atendimentos? Transformou porque, assim, como eu já fui analisada a minha vida praticamente inteira, então eu Hum, sei, entendo um pouco de como que é o processo, né? De como eu sim. elaboro, de como que é e tal. E aí, ao começar a praticar a psicanálise, eu percebi que eu estava indo muito mais rápido do que os meus terapeutas do passado, porque Ah, eles não entendi. trabalhavam com sonhos. Então, eu percebi que eu estava sendo muito mais eficaz do que os meus ex-terapeutas, Seus próprios entendeu? terapeutas. Eu percebi isso, porque como que eu estava conseguindo chegar tão assim, sabe, no núcleo da coisa, e tão perto, e a pessoa, e assim, tão significativo, né? Assim, a descrição do sonho, a maneira, e eu apliquei aquele método que você fala, né?
que é de estar. Porque eu acho que só de solicitar para a pessoa, né? Por quê? Explicar para ela, olha, o sonho é para mim um material, né? Se você não trouxer sonho, vai ser de um jeito. Se você trouxer sonho, vai ser diferente, vai ser muito melhor. A gente vai andar mais rápido, correr, né, da carruagem vai ser maior. Sim. Então, daí, tipo, eu coloco isso, peço que nem você me ensinou, peço que a pessoa anote, nem que seja uma parte do sonho. Se ela quiser escrever, falar num áudio, deixar gravado, depois me mandar perto, entendeu? Tipo assim, porque para gravar, né? Ou pode ser um pedaço, pode ser só um elemento do sonho. E aí, também outra coisa que eu aprendi muito importante, que a gente não deve já trazer o significado, porque às vezes também o que acontece é muito fácil para quem já tem, já é que nem eu que interpreto literatura, interpretei a vida inteira texto, tal. Para mim é muito fácil perceber, né, a simbologia, não sei o quê, e chegar a uma conclusão, né? Mas só que isso não é interessante, porque senão o paciente não elabora, né? Então é ele que tem que fazer sentido, é o que você fala, faz sentido, né? Então é o fazer sentido. Então eu falo, faz sentido, né? Mas o que que você achou, como que é? Então agora eu procuro puxar, né? Que nem um chiclete puxando ali do paciente, mas a gente tem que segurar a nossa curiosidade, que a gente vai às vezes, né, no afã de detetive, de querer solucionar, parece que está solucionando um mistério, um caso, né? Uma coisa bem interessante. Acaba se tornando uma coisa interessante, né? Sim. Bom, E é que a gente então você gosta se de sentiu visita mais humana, segura, né? né? Até se sentiu mais segura atendendo os pacientes. Eu parece assim, sabe? Que saiu daquela coisa só de ficar na associação livre, digamos assim. Porque você depender de associação livre é mais ou menos, né? Porque tem paciente que vem, fala muito, é muito aberto, vem, fala tudo que pensa e tal. E tem paciente que, meu, não fala quase nada. Sim, Não é é verdade? Aí verdade. tem que ficar É puxando, verdade. Tem que ficar puxando, puxando. puxando, né? E muitas vezes não chega a nada, daí chega no final da consulta, às vezes que. Então, é aquela coisa que vai se arrastando, porque lógico que o paciente tem resistências, né? Então, Sim. o sonho já acontece uma questão que o inconsciente dá um jeito de vazar a informação, né? E, De e, trazer de alguma forma, né? e você tem algum exemplo de que tipo de informação você descobriu através dos sonhos, analisando os pacientes? Sim, bastante coisa. Por exemplo, a questão de se sentir abandonado no sonho, de estar perdido num lugar, não conseguir achar o caminho, ou do caminho ser muito espinhoso, mas isso está relacionado a algum afeto, sabe? Da pessoa, da relação dela. E você começa a ver, porque você já, lógico, você faz anamnese e tal, você já entendeu um pouco do paciente, você já sabe mais ou menos onde estão aqueles problemas, né? Que nem você fala do mapa mental, aonde que está ali, aonde que está o pai, onde é que está a mãe, onde é que está a avó, onde é que está a avó, onde é que está isso, toda a família toda, né? Como é que estão E internalizados os etc. objetos, né? É isso, como é que estão internalizados os objetos de afeto, como que é essa mãe para ele, como é esse pai, mas você já sabe, né? Então, você já sabe que vai girar, por exemplo, num dos meus casos, né? Ia girar em torno de uma questão de abandono e abuso, Sim. entendeu? Então, quando o sonho vem, aquilo ali vem muito claro, entendeu? Para mim. E para o paciente vem meio perturbador, né? Mas Sim. quando ele consegue ali elaborar e pensar, puxa, mas é mesmo, né? Ali tinha luz, aqui estava escuro, né? Eu poderia ter, não, mas não sei o quê. E daí você fala, nossa, mas então é isso, né? Entendeu? Então aí parece que a coisa dissolve, assim, né? A imagem clarifica, assim, né? Você fala, nossa, parece que tira o véu. Então, você até, além de te dar mais segurança, te deu mais confiança até para entregar um serviço de maior qualidade para o paciente. Opa! Ah, com certeza,
com certeza, porque hoje eu posso avaliar que se eu tivesse tido esse tipo de trabalho no passado, hoje eu estaria bem mais transformada, muito mais. Enquanto Minhas paciente, você diz? elaborações teriam sido. Enquanto paciente, eu acredito que se eu tivesse trabalhado com sonhos lá atrás, eu teria evoluído muito mais rápido, eu teria elaborado muito mais rápido, só que eu não trabalhei. De que forma Um você pouco acha que porque eu não seria conseguia. sido mais rápido? Que diferença você acha que teria na sua vida pessoal Ah, enquanto paciente? porque uma coisa é você ser uma pessoa consciente, que está tranquila com o seu desejo, com as suas questões, com as suas escolhas, né? Que vai exigir aí uma certa maturidade, um autoconhecimento, uma reflexão de si já prolongada e tal. Só que às vezes você fica muito tempo naquela coisa que dói, sabe? Que é ficar falando, racionalizando, falando, usando mecanismos de defesa e brigando com o terapeuta e lutando, mas você está lutando, né? E é E tá duro, mesmo, e tá porque mesmo. é, porque eu digo assim, não, que as pessoas acham, você vai na terapia, por isso que você é zen. É nada, porque só depois de muito tempo, porque a terapia no começo, ela incomoda, ela não é uma coisa simples. Você fica chateado, não sabe por quê, porque você trabalhou algum conteúdo que te afeta, né? Lógico, se não for para trabalhar o que te afeta, nem adianta, né? Pois é. Então, eu acho que esses conteúdos teriam vindo antes, mais rápido, mais fácil de assimilar, entendeu? E eu Sim, teria elaborado mais rápido. Então, achei que talvez eu patinei, eu fiquei assim, às vezes eu falo, eu faço análise, tá, tantos anos, né? Mas, na verdade, se eu tivesse feito de outro modo, talvez em menos tempo eu teria chegado a esse momento que eu estou hoje, assim, no sentido de estar bem comigo mesma, de estar tranquila, de estar bem com as minhas escolhas, com o meu desejo, sabe? Assim, não, eu acho sei. que é uma posição bem madura, assim, né? É uma posição bem difícil de se chegar, né? E você que está nos assistindo, para você que é psicólogo, psicoterapeuta, você se identifica com o que a Maria está dizendo? Para você foi assim também? É assim também? Deixa a gente saber como é que é. Escreve eu também aqui nos comentários para a gente saber que essa realidade foi a sua também, tanto enquanto paciente, porque todos nós temos que ser pacientes, né, Maria, para poder sermos Sim. psicanalistas, como também como terapeuta. Então, vamos lá? Tem algumas perguntas aí que tu queira me Vamos fazer? lá. Tem. Então, primeiro, eu acho que a gente poderia falar sobre a questão de que as pessoas não entendem direito, mas assim, para Freud, né, quando a gente tem muito trauma na infância, a gente tem muitos conteúdos, né, tem o complexo de Édipo, que é importante para Freud, e coisas que a gente nem sabe que a gente passou por isso, né, por Sim. esses traumas psíquicos, por essas feridas narcísicas, a gente nem sabe o que é isso. A gente vai jogando por baixo do tapete, né? A pessoa leiga, eu digo, né? Normal. Sim. Ela nem sabe que ela tem essas dores, por que ela sente angústia, ela não sabe por quê, né? Aham. Mas Freud explica, né? Freud explica que isso daí são conteúdos, né, que são recalcados. Sim. Então, aí que entra a questão do sonho, que eu acho que é muito interessante, você podia falar. Que é para o Sim. leigo entender por quê, né? É, essa live é Então, direcionada principalmente para psicólogos e psicanalistas, né? Aqueles que não trabalham ainda com os sonhos e querem saber como trabalhar, querem saber mais sobre o assunto, e aqueles que trabalham, mas ainda não se sentem seguros e confiantes para trabalhar com os sonhos, né? Porque todo sonho ele tem um conteúdo inconsciente que ele está revelando, porque a nossa atividade psíquica ela não cessa quando a gente está dormindo. E aí a gente acaba descarregando impulsos reprimidos, na maior parte das vezes, enquanto a gente sonha. Tem uma descarga, né? Um processo elaborativo, quando a gente é neurótico, por exemplo,
a respeito daquilo que está nos passando, os conflitos que a gente está passando, o momento de vida existencial que a gente está passando. Quando a gente encontra um profissional que consegue ajudar a gente a enxergar esses conteúdos sem tanto medo, sem tanto julgamento negativo, sem tanto condenação por parte da nossa mente consciente, a gente consegue encontrar paz, a gente consegue diminuir a nossa angústia. A gente fica agradecido por esse terapeuta. Esse terapeuta, inclusive, vai ser reconhecido como alguém de referência na sua área, como um especialista naquilo que ele está fazendo. Vai ser um terapeuta que vai ter um bom fluxo de pacientes, né? Porque ele entrega resultados. Entregando resultados, ele vai ter mais indicação até dos pacientes que ele atende. E esses pacientes vão ser, entre aspas, fiéis a ele, não vão abandonar ele de jeito É nenhum. que nem, por exemplo, o seu grupo de alunos, né? Como é Eu que é? mesma já estou. Fala. Não, o seu grupo de alunos, todo mundo é fã, né? Todo mundo gosta demais, né? Põe sonho no grupo, aí todo mundo tenta desvendar, né? Aí tenta fazer sentido, tenta elaborar. É assim, porque realmente o sonho ele é muito legal essa coisa de tentar entender, né? O que está Sim, vindo, que é que está recalcado, né? O que está vindo aqui dessa forma, com essa distorção onírica, né? Eu acho muito lindo o mundo onírico, né? Eu acho o sonho assim tipo uma obra de arte, né? Igual um claro. cinema, igual então eu acho que eu acho gostoso, inclusive, trabalhar com sonho. Eu acho muito gostoso, eu acho produtivo. Além disso, é gostoso. É uma coisa que faz a diferença mesmo. E aí, a tanto no caso dos alunos, como no caso dos pacientes, quando você mostra a sua expertise, a sua especialidade, né, no assunto, você é valorizado por isso. Aí você consegue cobrar o preço justo que você quer pela sua sessão, o paciente paga por isso, né, porque ele enxerga valor, ele enxerga progresso nas sessões, ele vê, né, resultados palpáveis, ele vê as coisas sendo modificadas na vida dele, ele vê as peças do quebra-cabeça que estão confusas começarem a se juntar. Ele vai tendo E uma. olha, eu já estou no segundo ou no terceiro? No Eu não tenho segundo? certeza, você que deve saber mais do que eu. Ai, meu Deus, nem eu sei. Porque, tipo, eu não consigo. Porque, por incrível que pareça, eu tô sempre, cada plantão de dúvida é coisas novas que a gente aprende, né? Sim, E também, tipo, uma coisa que eu percebi, que eu achei também que é muito importante, que é assim, eu prefiro fazer a minha supervisão com você. Por quê? Porque se eu for falar de sonhos num grupo de lacanianos, por exemplo, não vai ter nem todos os profissionais vão dar o mesmo peso que você dá, né? qual é a Entendeu? diferença que você Então, vê? a diferença que eu vejo é que eles acham que os sonhos são importantes, mas não sei por que não pedem para trazer sonho e não trabalham com sonho, não tem essa ênfase, entendeu? Pelo Sim, menos o instituto que eu estudo, Lacan, e que eu conheço, e que eu também tenho supervisão lá, e lacaniana. Então, lá é muito uma questão de nomeação das coisas, sabe? Elaboração, mais associação livre, ato falho, xiste, mas não, o sonho mesmo, a ninguém via fala. régia é deixada de lado. Tipo, ninguém traz na supervisão que o cara sonhou ou que está estimulando o sonho. Não, a única pessoa que realmente eu escutei falar isso, assim, depois de Freud foi você. Você que coloca isso como um método no seu curso, como uma coisa importante, como uma ferramenta que não pode ser deixada de lado, né? E realmente é deixada, é deixada. E aí, E se isso eu for faz fazer você renovar, isso fez você renovar duas, três isso, vezes o programa comigo, é é, isso? faz. Faz porque a supervisão tem que ser com alguém que fale a mesma língua que eu, né? Porque eu vou falar de sonho. O que adianta? Se para eles não vai fazer sentido, não O tem que sentido. acontece quando você fala de sonhos com eles?
Posso até falar, mas tipo, eles não têm o mesmo, não têm a mesma visão que eu tenho, né? Entendeu? Eles vão ficar numa, os lacanianos, me parece, né? Que eles ficam assim numa tentativa muito grande de nomeação das coisas. Que eles Uhum. acham que nomeando, aí pá, quando você, que às vezes pela falta da nomeação é que causa a angústia, o vazio, você não consegue lidar com a coisa, porque, né, você tem que nomear, porque a gente é atravessado pela linguagem. É, Mas tudo bem, mas isso a gente já faz na associação livre, na pois é, elaboração, no processo, né? sim, Agora, eu acho que não tem como. Eu peço sonhos e eles trazem. E aí eu fico louca para trazer para você também, né? Falar o que eu pensei, o que eu eu achei, sei, eu sei. Aham. o que nós conversamos. Aí eu quero ver a sua opinião, né? E às vezes até também, que você sabe que eu faço live de filme também, né? Que nem você Sei, gosta também, adora, né? Nós dois adoramos. E aí, tipo, e às vezes eu fico, lógico que é uma hipótese que eu construo, porque não é uma pessoa, né? Não é um paciente, é um personagem. Mas às vezes eu estou em dúvida, eu vou lá e vou encher, né, as paçocas do Leonardo, que estrutura, que será que isso, que é aquilo, né? Que é sempre na segunda e terça eu faço a live. Daí eu já tiro minhas dúvidas com você, é muito bom, é uma segurança, né? Porque a supervisão, ela é parte do tripé, né? Então ela tem que estar ali para me dar esse apoio, né? Eu preciso desse apoio, entende? Então, claro. se eu me identifiquei mais com isso, então eu tenho que fazer com você. Não adianta, eu até posso ver como é que os outros fazem, posso até participar de outros grupos, mas tipo, não é a minha prioridade, entende? Não é como eu estou trabalhando. Legal. A É. Rosemary França, que é minha aluna também, disse: minha análise foi toda pautada nos meus sonhos. Ó, então tem aqui, Olha, ó, aí tem uma que legal, experiência. né? Ah, muito bom isso. O que ela Tá, e achou? que Que mais? foi mais rápido? Hã? Ela achou que foi mais rápido, que E aí, Rose, o que você acha? Que isso influenciou nos resultados do seu tratamento? Você achou que foi mais rápido do que se não tivesse trabalhado nos sonhos? Porque quando a gente faz uma análise baseada nos sonhos, como eu tive, como a Rose também, a gente não tem o parâmetro de uma análise que não foi baseada nos sonhos, né? A gente tem uma experiência analítica com esse viés, com esse referencial. E aí, na verdade eu pensei, quando eu estava fazendo as minhas consultas, eu pensava, nossa, eu gostaria de ter sido tratada assim, porque eu acho que teria sido mais vívido, mais rápido, mais fácil. Talvez eu nem ficasse com tanta defesa, porque é tão assim, interessante você tentar se entender, tentar entender por que que o teu sonho está trazendo essas imagens, por que essa construção, por que desse modo, né? E é tão assim, é uma coisa, é um processo investigativo mesmo, né? É uma coisa muito bacana. a Franciele pergunta. A Rose, antes da Franciele, a Rose disse assim: não digo mais rápido, mas com certeza mais profundo. É, Ah, então, é mais vívido, eu acho que tem essa profundidade mesmo. que provoca aquele tipo de De profundidade no catarse mesmo, né? autoconhecimento, no Sim. autoconhecimento que a gente procura do método analítico, né? É Porque os porque o pacientes sonho que pega são, fundo, né? Ele pega lá no fundo, ele traz aquilo que está lá recalcado mesmo. ele nos tira, eles abalam as nossas defesas, né? Para a gente poder reequilibrar o Sim. nosso sistema funcional, né? O processo analítico ele não é um processo rápido, não se propõe a isso, mas ele é o mais profundo de todos. E se a gente deixa a ferramenta onde a gente consegue entrar mais em profundidade de lado, aí fica meio capenga, né? A questão fica mais superficial. E, e é um modo da gente poder realmente se autoconhecer com insights transformadores. Quer insights mais transformadores que um sonho pode trazer? Às vezes, uma palavra que a gente está usando num sonho, que a gente não dá importância,
né? Por exemplo, um Uma outra paciente coisa hoje que eu usou sei. uma palavra que uma personagem era a generosa, né? Que existe essa pessoa, só que dentro do sonho a palavra generosa fazia todo sentido antagônico a como o paciente se trata a si mesmo, que ele não é nem um pouco generoso consigo mesmo, né? Através do sonho a gente pode trabalhar essa questão em profundidade. E são esses elementos que escapam, Mas eu acho que é né, por do isso mesmo, é inconsciente. porque esses elementos eles estão tão profundos, arraigados, né, no nosso inconsciente, eles estão tão lá, assim, sufocados, né, que quando eles vêm, assim, parece que a gente, né, dá um... É tipo uma epifania, sabe? É tipo uma revelação, assim. Você tem como se E é isso que um você fala, né, desvelamento. de diferente, é isso que eu digo para os meus alunos e para vocês. Quando a gente foca nessa questão, a gente vai se diferenciar dos outros colegas que não fazem isso, né, que trabalham com psicanálise, que dizem que trabalham com psicanálise, que fazem o Freud se revirar no túmulo, né, quando dizem que trabalham com psicanálise e não trabalham com a interpretação dos sonhos, e vão se destacar, porque aí vão entregar para os pacientes um tipo de trabalho com profundidade, de excelência, que a maioria dos colegas que passam pelas formações onde esse aspecto é negligenciado não conseguem atingir a profundidade que o colega atinge. E é rápido para começar a botar em prática. Claro que é uma coisa que a gente vai sempre aprendendo e aperfeiçoando, mas com um método, sabendo o que fazer, né, Maria, a coisa Ou, caminha. não, e também tem o seu método também, na verdade, ele trabalha com o cinema também, né? E o cinema tem uma linguagem onírica muito forte. Então, quando a pessoa vê ali na personagem aquelas características, né? Aquela situação acontecendo, o que está provocando o quê, né? Do jeito que você explica, que você, na verdade, é quadro a quadro, né? Não é nem bem minucioso mesmo, e você vai mostrando todas as nuances e tal, dos afetos, das pulsões, de tudo. Aí a pessoa enxerga, né? É mais fácil, é que nem no teatro, assim, né? Você ia assistir, por exemplo, uma peça, né? Que você entra em catarse ali, né? Então é muito bacana, porque você tem uma galeria assim, de filmes maravilhosos, com explicações que ajudam a gente a entender, né? Então, Uhum, tem uhum. uma janela, né? Por que tem várias portas? Por que a Alice era pequena, depois a Alice agora é grande, a porta é pequena, né? Então, mas por que isso? Porque pode ser, eu acho assim demais. Eu adoro. Toda vez que De maneira o eu, cinema eu você acha que favoreceu o seu aprendizado dentro do programa? eu acho que eu sempre fui cinéfila, né? Eu sempre Sim. gostei de filmes, fiz curso de roteiro, fiz um monte de coisa. Mas, assim, eu tinha uma visão mais, assim, digamos que uma visão não psicanalítica. Então, a minha visão era assim, eu achava que o cinema, ele trazia consciência para as pessoas de muita coisa, trazia ideias interessantes, é transformador, né? A gente pode, através de um filme, né, entrar em processo de elaboração, de autorreflexão, de elaboração, enfim, sei lá. Acho que os filmes mudam muito a vida da gente, né? Uhum. Os filmes que a gente assiste, assim como os livros que a gente lê, né? Dizem muito da gente, né? Então, eu amo, porque quando você faz análise do sonho num filme, né? Aí você vê muito claramente, né? Quais são os símbolos oníricos que se repetem, o que sempre que aparece um espelho, o que pode estar indicando, e a gente sabe que, na verdade, eles estudam, né, para fazer os filmes, eles estudam psicanálise, então não é coisa da cabeça da gente, tipo assim, se pegar que nem o Buñuel, né, vários, né, o É, Fellini, né, sim. todos, né, todos, pegar, o Hitchcock pegou, né, convidaram até Freud, ele não quis, né? Então, tipo assim,
sempre ter consultado, quando o filme é muito, você vê que ele é muito, tem muita, toda a origem do porquê, né? Toda a causação daquela psicose, por exemplo, né? Ou daquela psicopatia, você vai ver, tem na infância, tem abuso, tem trauma, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Então, assim, o cinema, ele ilustra, é essa coisa, né? É a imagem, né? É o poder da imagem, né? Então, a imagem fala muito mais, né? Para gente, eu acho. Que Eu problemas acho que tu fica mais acha que claro. Eu acho... resolveu para você dentro do programa, os filmes em relação à interpretação dos sonhos? eu achei que, ao assistir as interpretações dos sonhos, eu me tornei uma intérprete melhor de, dos sonhos no cinema, eu me tornei melhor nos sonhos dos pacientes, porque é uma coisa que você transfere, né? É um saber transferível, Ah, entendi. que Ficou mais tem a fácil de ver. ver na prática. É, É isso que você quer é dizer. sim, Uhum. claro. Isso, Beleza. porque é imagético, né? Ok. A Franciele pergunta aqui: Olá, boa noite. Gostaria de saber por que tenho tido sonhos que parecem tão reais que fico lembrando deles o dia inteiro e às vezes acordo com o sentimento daquele sonho. Porque alguns sonhos são assim mesmo. Porque tem questões que você tem que resolver e o sonho vai te mostrar. Ele não vai deixar você de lado, ele não vai deixar de incomodar você enquanto você não olhar para aquele aspecto. E se você deixar ele de lado, ele vai repropor e às vezes você vai ter sonhos recorrentes em relação a isso, né? Essa é a questão. Inclusive, os sonhos recorrentes às vezes são bem, costumam ser desagradáveis, né? Porque eles estão, é Costuma. alguma ferida que está lá, né? Recalcada mesmo, e a pessoa joga para baixo do tapete e não quer pensar, né? Não quer elaborar, aí vai continuar, né? Aí Isso continua. aí. É bem difícil mesmo. Então, passa a bola para ti. Tá. Então, aí você poderia falar também de algum filme, porque você tem um repertório imenso, que fique fácil para as pessoas, assim, que talvez seja de maior conhecimento das pessoas, fique fácil, assim, visualizar, assim, alguma metáfora de alguma imagem que você desenhou e o que significa. Tem um que eu analiso profundamente dentro do programa, que eu acho que é um divisor de águas até para a história do cinema, que é um filme que ganhou o Oscar, né, recentemente, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ah, eu adorei. Acho que Que é é um muito filme que, difícil. para mim, ele muda a linguagem. Existe o cinema antes desse filme e o cinema depois desse filme, na minha humilde opinião. Onde o filme ele é completamente onírico, e onde a gente vê representações simbólicas, oníricas, né, de diversos aspectos da personalidade, de múltiplos aspectos fragmentados da personalidade de um personagem com uma estrutura melancólica, psicótica, como que é a filha da, da dona da lavanderia do filme. Para mim, esse filme Sim. ele é o mais emblemático dos últimos tempos e talvez de toda a história do cinema, que eu fiquei realmente impactado, assisti várias vezes, tive muito prazer em analisar ele quadro a quadro, porque ele nos dá uma A gama. explicação desse filme tá demais. É Pois é, dificílimo alguém chegar àquela conclusão sozinho. É bem difícil. Você porque, fez pois uma é, análise assim, muito refinada. Muito, muito Pois é, refinada. na verdade isso tudo, né, mostra todos os aspectos fragmentados, que todos aqueles mundos paralelos, aqueles universos paralelos que Sim, aparecem dentro do filme, nada mais são do que representações de partes
cindidas, fragmentadas dentro da personalidade do sujeito, que estão dentro do sujeito e não estão integradas, principalmente dentro da mente Então, daquela. aí eu ia te fazer uma pergunta. A cisão, ela é um mecanismo de defesa bem primário, né? É, sim, E ele acontece muito em casos de psicoses, né? sim, sim, sim. Cisão, dissociação, esse tipo de coisa, Todos né? nós somos sujeitos a isso, né? Mas quanto mais o Sim, sujeito ele tem uma estrutura psicótica, mais ele usa com mais frequência a cisão, né? sim. É porque normalmente pelos estudos, por isso que eu estou falando que os seus estudos, né? As suas análises acabam ajudando. Por exemplo, pega o cisne negro. A gente vai pegar espelho quebrado, a gente vai pegar isso, vai pegar várias imagens que vão dando essa informação de que ela está com a personalidade que está cindida, né? Que está E a ali. mesma coisa aparece no filme, é um amante duplo, e a mesma coisa aparece também Sim, no Tudo em então Todo isso que eu estou Lugar ao falando. mesmo São tempo, né? símbolos recorrentes. Então, É, você fica tão claro para você, porque fica claro porque é mais didático, porque é através do cinema, né? Não é através de livro só, né? Não é só aquela coisa de livro, não, é uma coisa muito, é imagem. Então, para mim, pelo menos, eu acho que eu aprendi muito a trabalhar assistindo as análises, porque daí uhum. eu vou dispondo de ferramenta, né? Ah, então quer dizer que porta pode ser isso, quer dizer que espelho pode. Bom, claro que depende da pessoa que está falando, né? Do contexto, de um monte de coisa, mas mais ou menos existe um guia, assim, né? Um norte, assim, uma bússola, digamos, né? Que a gente pode mais É, ou menos sim, guiar, né? Então, e aí você acaba trazendo todas as referências nessas sim. análises. Então, eu adoro, eu maratono as suas análises, porque aí eu cresço muito também, porque a gente, ao ver, né, a questão do personagem, porque, né, o que acontece com ele, papapá, a gente também aprende, né, como ser humano, como psicanalista, E como o na hora que próprio, você como está atendendo o paciente. paciente, que diferença você acha que faz isso? Assistir esses filmes com essas referências, na hora que você está atendendo o paciente trabalhando com o sonho dele? Ah, eu acho que faz toda a diferença, porque eu comecei a ficar muito boa assim, porque eu estava direto assistindo, né? Porque chegou um momento que eu assisti muito, muito, que eu já assisti na minha vida e depois comecei a assistir suas análises, né? Dei uma Sim. prioridade. Falei, bom, vou trabalhar com isso, então vou, né? Vou assistir as análises. Então, eu assisti bastante coisa, muita coisa. É que tem muita coisa, né? Então, vai, assistir muita, muita coisa que me ajudou, né? Mas que eu ainda vou assistir, pretendo assistir tudo, na verdade, né? Pretendo assistir tudo, porque eu acho muito legal. Eu acho muito legal suas análises, eu acho que enriquece. E a gente enriquece como pessoa, né? Mas ajudou Como você no que leitura de mundo, exatamente? como leitura de mundo, Aceitou, com ajudou os você referenciais, a, com os a ver referenciais. Então, os, se a ela entender fala, melhor, a entender melhor entender os melhor, se símbolos. aparece água no sonho, Tá. tá, por quê? A água é um elemento o quê? O que vai trazer, entende? Ah, tá, o que pode ser? Tá, e aí o que ela acha, o que o paciente acha? Aí vai puxando ali, daqui, né, e tentando encontrar o sentido da coisa. Mas, assim, eu acho que existe uma bússola, existe um dicionário, um lugar onde você tem as referências, os Sim. símbolos oníricos, né? E aí, nas suas análises, você usa muito o tempo todo. Então, quem não sabe como trabalhar, acaba aprendendo com a análise, Ah, né? De entendi. uma Agora forma entendi. Agora está prática. bem claro. Uhum. Entendi. Legal. Uhum. Bom, eu adoro. Estou gostando bastante. E daí eu queria falar uma coisa para você também. Como que você acha? Porque você já falou que o tipo de personalidade não, ai, quase esqueci. A característica, né, se é neurótico, A psicótico, estrutura? apesar de, a estrutura, isso, estrutura de personalidade. Tem alguma coisa a ver com o sonho? As defesas você já falou. Então, por exemplo,
mecanismos mais regressivos, psicose, né? O neurótico já é aquela pessoa que está sempre em dúvida, sempre recalcando, né? Cheio de mecanismos, tal. E aí o verso seria denegação, né? Não Sim, aceita, exato. Aham. não quero Não, ver, não denega, aceita. tal. Mas você É, acha que com relação a sonho teria alguma correlação ou você não com o observou nada com relação? diagnóstico, É, eu não tenho a menor dúvida disso. você Inclusive, não tem a o menor dúvida. psicólogo e o psicanalista que é, se dá conta disso e usa a ferramenta da interpretação dos sonhos desde o início do tratamento para confirmar a hipótese diagnóstica da estrutura do paciente, ele vai compreender essa estrutura com mais clareza. Mas, assim, não só do ponto de vista do sonho em si, do que o sonho está mostrando, mas da maneira como o paciente conta o sonho para a gente, de como o paciente usa o sonho na sessão, da a maneira como os sintomas do paciente aparecem quando ele está relatando o sonho para a gente. Porque sonhos de perseguição, por exemplo, né, que são bastante comuns, são sonhos típicos, podem estar no neurótico, podem estar no psicótico, pode estar no paciente borderline. Agora, a maneira como o conteúdo desse sonho aparece e a maneira como este paciente fala desse sonho para a gente vai confirmar ou uh, Ou não, ou né? mandar a gente para uma outra direção em relação ao nosso diagnóstico. Né? Para uma Se o outra paciente hipótese. fala que está sendo perseguido e são figuras ameaçadoras, fantasmagóricas, que ele não reconhece, que parecem familiares, mas ele não reconhece, tudo mais, que o deixam aterrorizado e ele acorda apavorado, cheio de medo, a gente pode pensar num caso mais grave, por exemplo, né? Até com um quadro mais de personalização e tudo mais, mas claro que isso tem que ser confirmado com outros aspectos da escuta clínica que a gente vai fazer durante a sessão. Agora, se o paciente vai falar de um sonho desses, né, onde ele está sendo perseguido e está fugindo e não para de fugir e tal, e não aparecem esses elementos tão arcaicos, tão bizarros, né, tão primitivos como esse outro sonho que eu falei, a gente pode ver aspectos persecutórios e paranoides dentro de uma estrutura que não é uma estrutura psicótica, que pode ser uma estrutura mais neurótica. Você tem um momento que você colocou, acho que é de Freud isso, eu acho, mas que você colocou na apostila, que os sonhos são um tipo de delírio, né? Porque, na verdade, eles aparecem, eles são muito confusos, aparentemente, né? Para a gente. Eles São parecem uma. alucinatórios. Uhum. Eles são uma confusão de coisas. A gente fica lá, peraí, para poder fazer sentido, você tem que parar e começar a falar sobre ele e ir tentando achar um caminho, né? Mas, em princípio, a gente fala, meu Deus, faz até assim, né? Por que eu sonhei isso, né? Nada a Sim. ver, né? Em princípio, muitas vezes o paciente chega para mim, nossa, eu sonhei, mas sonho, sonho nada a ver. Eu falei, olha, sonho nunca é nada a ver. Conta aí, vamos ver o que vai, né? E daí a pessoa fala, nossa, eu achei que não era nada a ver, e olha, mas fez todo sentido, né? Depois, né? Você que está Então, nos eu acho que assistindo, teve pacientes também que chegaram e disseram para você que ele teve sonhos nada a ver? Diz aí, eu tive pacientes que disseram isso também para a gente saber, né? Porque é muito comum, é a minha clínica também, é muito né? comum. Pacientes Muito dizerem, comum. Eles tem gente acham que que é chega, eu não entendi besteira. nada, eu não entendi nada, não consegui chegar a Não, conclusão exatamente, nenhuma. pelo fato de ser ilógico, entre aspas, pelo fato de aparentemente ele é todo distorcido, ele é todo, tem a censura onírica que trava tudo, né, pra gente, senão a gente não conseguiria sonhar, né? A gente teria, as defesas estariam muito abertas, né? Mas assim, eu estava vendo um comentário, né, que é engraçado, mas na verdade eu vi que não era bem isso que eles queriam dizer, mas tipo assim, que na psicose, que seria como um céu aberto, porque os significantes se deslizam, mas eu acho que não, né? Eu acho que isso
Não é bem isso, né? O que você acha? Como assim? Explica melhor o que tu quer, Como eu, o que tu quer dizer. por exemplo, o psicótico, ele Hum, pode ter, por exemplo, vamos pegar do Schroeder, né? Ele sim, teve delírios, né? Ou tem delírio de grandeza, aí ele é o pessoa mais importante do mundo, né? Ele é o cara que foi escolhido por Deus para isso, para aquilo. Então tem aquela mania, né, de grandeza, que às sim. vezes pode ser até um grande recalque no sentido de da pessoa se achar menos, na verdade, ter pouca, se dá pouca importância, e aí, através do delírio, ele constrói uma narrativa de megalomania, né, de É, que ele é, é o centro do universo, que ele é o mais importante, que ele é que sim. nem Deus, que, né? Então, por exemplo, nesse sentido, eu poderia fazer uma comparação com o sonho, né? O sonho também parece que é um tipo de que é o lugar onde a gente pode delirar, digamos, sem estar, quer dizer, dormindo, né? Na Sem estar verdade, acordado. o sonho parece-se mais com uma alucinação do que com um delírio, Isso, né? foi isso que Porque eu disse. ele tem um elemento Alucinação, é. visual, imagético É que porque ele é predomina, vívido, né? E o né? delírio ele é mais no nível de pensamento. De, E o é, sonho, na verdade, ele não costuma raciocinar. Ele mostra as coisas como elas são, né? Ele não sim. raciocina, ele nos mostra, mostra o nosso conflito, mostra os nossos desejos, mostra os nossos problemas, Ele entrega, né? entrega. E se Ele mostra entrega. os nossos conflitos assim muito Sim, perto da realidade, aí o é. que que acontece? Ao invés dele ser o guardião do nosso sono, ele perturba o nosso sono. A É gente por vai isso que a ficar com pessoa acorda medo de dormir. perturbada. Aí a gente vai ficar com medo de dormir. A gente vai ficar com medo de voltar a dormir porque vai, Não né? só, né, Leonardo, tem sonho que a gente sonha e dorme mal, porque é tão Muito mal. pesado, é tão perturbador, né? Sim, Parece que você não dormiu nada. Você acorda e fala, meu Deus, que sonho horroroso, para dormir mal, né? Tive um sonho muito ruim. Então, eu acho que o sonho, inclusive, às vezes é muito perturbador, né? Ao trazer esses, ao tentar revelar esses conteúdos, né? Que estão é. aí, Olha, eu né? fiz a pergunta e a Márcia Escondidos. já disse aqui, ó. Sim, eu tive pacientes que falaram isso, mas na real tinha tudo a ver e a Rosemary também. Sim, é comum, na medida que a análise transcorre, eles se encantam com os próprios sonhos. É isso aí mesmo, os pacientes, né, conforme vão entendendo, param de dizer que o sonho não tem nada a ver, né? Às vezes eles não só não entenderam o sonho, né? Mas conforme eles vão avançando, eles vão vendo o progresso do trabalho e vão internalizando vão sendo aos poucos os próprios analistas dele mesmo, né? Vão sendo aqui o que a Ana Lúcia Maciel, que é minha aluna também, diz, né? Vão sendo protagonistas do próprio processo, não a gente, né? Isso, exatamente. É. A Vamos Márcia pergunta aqui. colocar em cena. Isso. A Márcia diz assim: boa noite. No sonho sempre somos os protagonistas. Partindo disso, quando sonhamos com a figura materna já falecida, poderia ser a projeção de nós mesmos? Márcia, neste caso, é a mãe interna que a gente tem, não é a mãe real. Não tem relação com a mãe real. Tem relação com o objeto interno, né? Internalizado, bem dentro Aquele que da nós teoria introjetamos, que a né? gente introjetou bem dentro da teoria das relações de objeto da Melanie Klein, né? O objeto interno que a gente tem, que muitas vezes não condiz exatamente com a mãe real que a gente tem, né? Mas é aquela que a gente carrega dentro de nós mesmos, tá bom? E também eu posso falar que os sonhos são como a gente, assim, ambivalentes também, né? Porque nós somos muito ambivalentes, né? Então, eu acho que essas contradições às vezes vêm no sonho, né? Bem, principalmente nos sonhos de neuróticos. Sim, principalmente no Né? geral. Daí a ambivalência dos obsessivos, então a ambivalência aparece de maneira bem clara. Quanto mais regressivo é o paciente, aí os sonhos, ao invés de aparecer a ambivalência no sonho, vai aparecer, que pode até aparecer, mas é mais comum aparecer dissociação.
que é um mecanismo No sonho. mais... Sim, dentro do próprio sonho. Que é Um você mecanismo mais sonhar olhando no primitivo. espelho, por exemplo, sonhar que Com você é um uma outro. casa que é de alvenaria, outra de vidro, né? Uhum. Duas margens, um rio Sim. Os atravessando dois caminhos, né? terrenos, um rio atravessando dois terrenos bem distintos um do outro, questões deste Uhum. tipo, assim, bem marcadas, que podem Luz e acontecer, sombra, por exemplo. né? Tem aquele filme, qual que foi aquele que tinha várias portas, tinha muitas portas, eu esqueci. Tem um Matrix. anãozinho, acho que é do David Lynch. David Ah, Lynch. Twin Peaks. É. Nossa, aquele é muito cheio de símbolo, né? Meu Deus do céu. Aquilo ali é muito imagético, né? Então, conforme você vai Sem dúvida. ouvindo a explicação dele, se aparecer algum desses elementos no sonho do seu paciente, você imediatamente você vai recordar, você vai associar, mas lógico que tem que pedir para ele fazer, mas a gente meio que já faz, né? É. A Márcia diz aqui, ó, nossa, maravilha, obrigada, faz todo sentido, a figura materna interiorizada. É isso, o sonho, Márcia, sempre diz respeito ao sonhador e a maneira e aos objetos que ele tem internalizado dentro dele, né? E quanto mais você conseguir entender isso e mostrar isso para ele, mais ele vai enxergar valor no seu trabalho, mais ele vai valorizar o seu trabalho, mais ele vai aderir ao tratamento, né? Mais ele vai permanecer no tratamento e engajar no processo terapêutico, porque ele vai ver resultados e você vai fidelizar o paciente com mais facilidade, porque as suas intervenções vão fazer todo sentido para ele. E ele vai enxergar você como especialista. E enxergando Então, você mas como especialista, ele vai apoiar, vai ter uma aliança terapêutica muito potente com você. O que então, você na quer dizer? neurose a gente vai ver essa ambivalência, né? Provavelmente, essa Tá. associação, essa ambivalência e tal. Aí vamos supor, na psicose, que a pessoa já delira na realidade, né? Que ela já constrói delírios, que são tentativas de remendar, né? Aquele furo, tentar consertar a realidade, né? Então, se ele delira que ele é um grande rei, etc. e tal, provavelmente ele tem uma menos-valia na realidade dele, não sei, por exemplo, vou dar um exemplo. Mas, assim, será que ele no sonho dele é tão ilógico, ou é mais ilógico ainda, ou É mais ilógico, é mais é mais confuso, ilógico? é mais fragmentado, é mais incompreensível. Inclusive, Assim como o discurso dele, né? é, inclusive tem É. assim estudos da neurociência de brasileiros, inclusive, que mostram isso. Por exemplo, sonhos de esquizofrênicos, tá? Lá no Rio Grande do Uhum. Norte, em Pernambuco, fizeram estudos com bipolares e esquizofrênicos. Eles viram que os sintomas dos pacientes, os bipolares, principalmente a logorreia, né? E nos esquizofrênicos, a fuga de ideia, a confusão de ideias e tal, estavam presentes nos sonhos. Ficava muito incompreensível. É muito diferente a estrutura do sonho de um neurótico. Neurótico. Inclusive, uma coisa que o Freud falava já lá em 1913, no caso Schreber, que você citou agora há pouco, Uhum. que algumas coisas que aparecem no sonho antecipavam em até 6 meses o quadro Do do surto. aparecimento do transtorno psicótico É propriamente dito. verdade, é verdade. Interessante, né? Olha que interessante. E isso, a gente Não me sabendo disso, lembrava. a gente sendo especialista disso, a gente consegue reter os pacientes no tratamento, que eles não vão embora, eles vão ficar com a gente. E a gente consegue ter um fluxo de paciente para poder viver do consultório como a gente quer, para realmente ter uma carreira, né, com Sólida, né? propósito, uma carreira onde a gente pode continuar investindo numa formação continuada,
onde a gente pode cada vez se capacitar mais, né? Porque a gente tem condições financeiras, a gente tem retorno financeiro e até retorno, feedback dos pacientes positivo que a gente está indo no caminho certo. A gente se sente alimentado tanto materialmente como emocionalmente para continuar o nosso trabalho, que é um trabalho, não é um trabalho fácil o nosso. A gente trabalha com os aspectos mais escondidos, misteriosos, os segredos mais pesados das pessoas. O que elas contam para a gente, elas não contam para ninguém. E muitas vezes elas escondem delas mesmas. Né? Então, o conteúdo que a gente trabalha Às aí é vezes não muito conta nem pesado. para a gente, né? Às vezes não conta nem para a gente. Então, se a gente trabalha isso dentro do sonho, o sonho revela isso. E aí a gente consegue acessar esses conteúdos e o E paciente o que eu para de acho mentir para ele legal mesmo. é isso, não tem como mentir o sonho. Não, não Não tem tem. como você falsificar, fazer um sonho fake. Então, o sonho é uma coisa que denuncia demais, né? Que nem você soltar um ato falho, né? Não tem Principalmente porque como, o já foi. paciente não sabe o que o sonho está querendo dizer. É, até Né? porque no Aí ele começo ele está fala, até inocente, na né? ingenuidade, exatamente, ele fala assim, do jeito inocente. Não todos os sonhos, É, porque tem uns que o paciente sabe, sacou que qual é o sim, conteúdo, tem coisa que é mais né? fácil, né? Que é mais acessível, que é mais Sim, rápida a ligação, né? Mas tem outros que não. é, sim. Vamos ver aqui. A Franciele diz assim: eu sou um paciente que achei que o que sonhei realmente não tinha nada a ver. Mas após contar o sonho para minha psicanalista, vi que tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo no momento. Viu? Olha só. Mais uma pessoa confirmando. Mais A um Meire também, que é depoimento. minha aluna. A Meire é minha aluna desde o primeiro curso que eu fiz. Né? Ela acho que ela é a mais Ela antiga de está todas. maratonando. Ela já renovou várias vezes. Ela diz assim: sim, uma paciente sempre que traz um sonho diz exatamente isso, que o sonho não tem nenhum sentido. Depois de falar e refletir sobre os elementos que surgiram no sonho, começa a se perceber. Pois é, veja bem como a Meire já internalizou essa coisa de fazer a paciente ser a protagonista. Né? Então, ela já se coloca Uhum. no lugar da especialista, que é coadjuvante, né? Que é valorizada por isso. A especialista que não quer estar certa na interpretação narcisicamente linda e bonita e correta, é que ajudar a paciente a chegar a uma interpretação que realmente provoca um insight na paciente, né? E é por isso que ela é valorizada. Mas eu sinto isso, né? Quando eu estou com a paciente ali indo, adentrando, né? Porque é um solo sagrado, né? É um afeto dela, é uma coisa sagrada da pessoa, né? É uma coisa que dói, é uma coisa que está ali, que está exposto, né? Então Sim. a gente tem que ter muita delicadeza também, né? Muito cuidado, né? Tem que ter muita sensibilidade, né? Para tratar, porque não é fácil. É como você falou, às vezes a pessoa traz inocentemente, ela nem tem ideia de que ela está revelando, às vezes, um segredo para a gente. E sabe que quanto mais você vai se tornando especialista, mais é um dos problemas que tem na área é o baixo custo das sessões, né? A concorrência desleal que tem. Mais você vai se Uhum. destacando, mais você vai podendo aumentar o seu valor, mais você vai poder cobrar o quanto você quer, né? Mais você vai poder atender menos pacientes com mais qualidade e vai poder Sim. estudar melhor e estudar melhor os casos, inclusive, que você atende. Né? Sim. Tem gente E às que vezes dá atende. vontade, né, de pegar um caso e escrever sobre ele, né, estudar aquele caso, né? Que nem Freud fazia, E gostava isso é bastante. possível. Só que para isso você É, tem que fazer o que precisa ser feito, né? Para poder é. cobrar um preço justo, quando você é valorizado pelo seu trabalho com os pacientes, que os pacientes não abandonam e não interrompem o tratamento, para você ter uma agenda saudável, não lotada, não com 10, 12 pacientes por dia, não, mas uma agenda saudável, que seja aquele número de pacientes que deixa a sua mente afiada,
que deixa você com tempo para você cuidar da sua Um saúde, respiro também. para você cuidar da sua vida e poder investir em mais qualificação, em supervisão, para melhorar ainda mais seus atendimentos, né? Sim, com certeza. Mas eu realmente eu falo, né? Eu sou fã desse método e eu continuo fazendo. Eu já falei que não vou largar tão cedo, né? Porque assim, está aprendendo, está no caminho certo, né? Eu estou aprendendo, está dando certo, está funcionando, a gente vê funcionar. Eu vejo, eu me arrependo, não tenho como me arrepender, mas tipo, eu fico com pena de que eu não tenha levado o sonho antes na minha terapia, que eu não tenha buscado isso, né? Não sabia, né? Porque realmente hoje eu vejo como é transformador o trabalho com sonho. É muito É, interessante. transforma mesmo vidas. É. Era E isso, então, através. Maria? Ou tem mais perguntas aí? Olha, deixa eu ver. Era a questão do cinema, você falou, né? Sim, É, tinha umas outras coisas, mas acho que a gente tinha umas coisinhas, mas a gente foi falando, né, na interação, você tá. falando sobre o que é o desejo, né, o recalque, o sonho, a censura onírica, como que é o trabalho, como que é o método, né? Acho que ficou bem claro, né? O que você acha? Acho que sim. Eu vou só ler mais uma última colocação aqui da Sim. Poliana, que diz assim: Eu sonhei comigo mesma, mais nova. Foi uma sensação diferente. Imagino, esses sonhos são interessantes, né? E causam realmente uma sensação diferente. A Meire diz assim: realmente faz toda a diferença no tratamento. Só posso agradecer. Eu que agradeço. Agradeço a sua presença também, Maria. Eu que Obrigado por estar aqui agradeço, comigo porque novamente. adoro vir aqui, Espero te com encontrar em mais certeza. um podcast mais adiante. E na terça-feira eu Sim. estou de volta com o programa Consultório dos Sonhos, às 21h30, no Ai, YouTube. gente, não percam, porque foi aí que eu fui fisgada, hein? No YouTube e no É Instagram. Se muito você bom. assistir no YouTube, é melhor, porque eu vou trazer slides, aí no Instagram não dá para ver os Nossa, slides, é demais. né? Você vê os slides aqui no YouTube. Tá bom? Tá bom, Perfeito. Maria? Então tá bom, boa noite, obrigada a todos e até a próxima. Então. Valeu, um abraço. Tchau, Até tchau. a Boa noite. outra. Tchau, tchau, boa noite.